Quem evita a própria sombra nunca se torna inteiro. Carl Jung. Imagine um espelho que não reflete apenas o seu rosto, mas tudo aquilo que você evita encarar ou simplesmente desconhece. Medos, mágoas, raiva, orgulho, mas também talentos, sonhos e potenciais adormecidos. Quem enfrenta seus medos se torna mais forte. Quem recupera seus sonhos ganha propósito. Encarar este espelho pode ser desconfortável, mas libertador. E se eu te dissesse que esta imagem não é apenas simbólica? Ela é real. Você teria coragem de enfrentá-la? Jung dizia que a tarefa fundamental do ser humano é tornar-se inteiro. Não se trata de eliminar falhas ou reescrever o passado, mas o que realmente significa tornar-se inteiro. Quais dificuldades enfrentamos durante este processo? E por que isso é tão urgente em nosso tempo? Neste vídeo, vamos explorar o caminho da individuação, o processo de integração do consciente e inconsciente, que Jung chamava de a grande aventura da vida. Um trabalho que transforma não apenas quem somos, mas também a forma como nos relacionamos com o mundo. Nos vídeos anteriores, vimos que a psique humana não é como um bloco único. Ela se organiza em camadas interligadas, consciente, inconsciente pessoal e coletivo, que interagem continuamente, muitas vezes de forma conflituosa. A individuação começa ao reconhecer essa tensão. Já falamos do perigo real de ignorar a sombra, tudo o que reprimimos, negamos ou projetamos nos outros. Agora, precisamos dar um passo mais corajoso, encará-la de frente. A sombra só se torna realmente hostil quando é ignorada ou reprimida. Carl Jung. Mas afinal, o que Jung quis dizer com encarar a sombra? É ter coragem de investigar reações que nos envergonham ou nos surpreendem, como aquele ataque de fúria que depois nos fez sentir culpa, o comentário cruel dito por impulso, ou o ciúme que tentamos racionalizar. Às vezes isso acontece de forma espontânea, dias ou meses depois, quando lembramos de algo que dissemos ou fizemos e sentimos um constrangimento profundo, porque ali escapou uma parte de nós que preferíamos esquecer. Encarar a sombra é perguntar: por que eu explodi daquela forma? O que eu estava tentando esconder? Que medo ou insegurança pode estar por trás disso? Reconhecê-la não é nos desculpar ou justificar nossos erros, mas assumir responsabilidade por eles. Significa dizer: isto também faz parte de mim. Por outro lado, a sombra também guarda talentos esquecidos, desejos legítimos que nos trazem vergonha ou que foram desencorajados na infância. Por exemplo, alguém que sempre foi visto como bonzinho pode esconder uma força para impor limites e defender o que importa. Alguém que evita qualquer conflito pode sufocar uma liderança natural ou a coragem de falar verdades difíceis. Há quem tema parecer egoísta ao desejar reconhecimento por seu trabalho, ou que se envergonhe de ambições criativas por medo de parecer vaidoso. Integrar a sombra também é resgatar essas partes, recuperando toda a energia antes desperdiçada em tensões internas. Outro aspecto crucial da individuação é diferenciar-se da persona, a máscara social que usamos para nos relacionar com o mundo. Ela é necessária. Ninguém vive sem máscaras. Pense um pouco. No trabalho, muitas vezes escondemos emoções ou opiniões para manter o profissionalismo. Entre amigos, contamos piadas ou falamos de assuntos que jamais levaríamos para o escritório. Em família, podemos voltar a papéis antigos, como o filho obediente, o conciliador ou o rebelde. Essa flexibilidade é saudável, faz parte da vida social. O problema surge quando encarnamos tanto um desses papéis que esquecemos de quem somos além dele.
como o profissional impecável que esconde a vulnerabilidade para parecer sempre competente, ou quem veste o papel de engraçado para nunca ter de demonstrar tristeza, ou ainda quem cultiva uma imagem de independente e evita pedir ajuda mesmo quando realmente precisa. Na era das redes sociais, isso se intensifica. Moldamos personagens cuidadosamente para sermos aceitos, admirados, e muitas vezes acabamos esquecendo quem realmente somos quando ninguém está olhando. A individuação exige essa diferenciação. Não se trata de viver sem máscaras, mas de saber quando removê-las. De perguntar: quem sou eu por trás do papel que estou atuando? Na jornada para a totalidade, encontramos também as figuras da ânima e do ânimos, conceitos centrais para Jung, porque revelam como lidamos com o nosso lado oposto e inconsciente. Anima é o componente feminino na psique masculina, enquanto ânimos é o componente masculino na psique feminina. Mas atenção, isso não é só sobre sexo biológico ou estereótipos. Jung usava esses termos para falar de qualidades internas: sensibilidade, empatia, intuição, associadas ao feminino, força, objetividade, razão, associadas ao masculino. Integrar anima e ânimos significa reconhecer e equilibrar essas dimensões dentro de nós. Quando não fazemos isso, nos tornamos rígidos e unilaterais. Por exemplo, um homem que rejeita sua sensibilidade pode se tornar emocionalmente frio ou agressivo. Já uma mulher que nega sua força pode acabar submissa ou ressentida. Esses aspectos costumam emergir em sonhos e, sobretudo, nas relações amorosas. É comum projetarmos nosso anima ou ânimos em parceiros, nos apaixonando não só pela pessoa real, mas pela imagem inconsciente do que nos falta. Essa projeção pode nos fascinar inicialmente, mas também gerar frustração quando percebemos que o outro não encarna nosso ideal. Reconhecer isso nos ajuda a construir relacionamentos mais maduros e a expandir quem somos. Em vez de buscar no outro o que nos falta, aprendemos a cultivá-lo em nós. Por isso, para Jung, trabalhar com ânima e ânimos é essencial. Essas figuras atuam como pontes entre consciente e inconsciente, ampliando nossa visão de nós mesmos e nos tornando mais inteiros. Como vimos, para Jung, individuar-se não é simplesmente escolher um lado, mas aprender a suportar a tensão entre opostos, razão e emoção, persona e sombra, anima e ânimos. Ele chamou de função transcendente, o processo psicológico que emerge quando mantemos viva essa tensão sem reprimi-la nem resolvê-la de forma apressada. Em vez de descartar um lado, buscamos compreender ambos, permitindo que o inconsciente ofereça novas imagens, ideias ou caminhos que antes não eram visíveis. Ele via nisso um paralelo com a alquimia. Os alquimistas buscavam transformar o chumbo em ouro, símbolo do trabalho psíquico de unir fragmentos em um eu mais íntegro. O encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. Carl Jung. E no centro de todo esse processo está o Self, o arquétipo da totalidade. Diferente do ego, que organiza nossa vida consciente e constrói nossa identidade social, o Self representa a totalidade psíquica. Integra consciente e inconsciente. Reconhece nossas contradições e busca dar um sentido mais amplo à vida. Jung via o Self como um centro regulador, que guia a psique em direção ao equilíbrio. Em sonhos ou mitos, ele surge como mandalas, figuras sagradas, reis ou deuses, símbolos que apontam para uma ordem maior e mais significativa. Não é apenas algo bonito ou espiritual.
Reconhecer o self transforma nosso modo de viver. Significa perceber que não somos só o que mostramos ao mundo ou o que achamos que somos, mas também aquilo que negamos, tememos ou esquecemos. Isso implica aceitar nossa vulnerabilidade e nossas potencialidades, nossas feridas e nossos talentos, para viver de forma mais autêntica e menos fragmentada. Em vez de nos perder em papéis, expectativas ou compulsões inconscientes, começamos a viver com clareza e propósito. O self não é algo que se adquire, mas algo que se descobre. Trilhar esta jornada pode ser desafiador, especialmente no mundo atual, que despreza símbolos e mitos enquanto mergulha no niilismo aterrador. Nele, nada tem valor, verdade ou significado. A tecnologia nos mantém sempre ligados e ao mesmo tempo distantes e distraídos, saltando de notícia em notícia, de notificação em notificação. As redes sociais nos hipnotizam com seu culto à perfeição, alimentada por filtros e mentiras. A verdade é que nunca estivemos tão confortáveis e nunca estivemos tão vazios. Sem conexão com o inconsciente, nossa psique se fragmenta. O resultado? Crianças cada vez mais ansiosas, presas em telas, sem aprender a lidar com frustrações. Jovens consumidos por comparações, expectativas irreais e crises de identidade. Adultos que se sentem vazios, mesmo bem-sucedidos, se anestesiando com trabalho, consumo ou distrações. Mas lembre-se, mesmo neste cenário caótico, existe um caminho para a reconstrução. E como todo grande feito, ele começa com um pequeno passo. Dedique tempo para arte, leitura ou escrita, como formas de dialogar consigo mesmo. Questione suas máscaras, no trabalho, entre amigos e em família. Pratique conversas mais honestas, mesmo que desconfortáveis. Anote sonhos ou pensamentos estranhos. Tente descobrir o que eles querem te contar. Preste atenção em reações exageradas. O que elas revelam sobre você? Reserve alguns minutos do seu dia para refletir em silêncio, sem distrações. O espelho da alma só se revela para aqueles que têm a coragem de encará-lo. A escolha, como sempre, é sua. Gostou deste vídeo? Deixe seu like, compartilhe sua reflexão nos comentários e inscreva-se no canal. Para se aprofundar no tema, confira os links dos livros na descrição. Ao comprar por eles, você apoia o crescimento do canal e nos ajuda a continuar espalhando boas ideias.